gravação. Tá bom, gravando então, nossa última aula. Vamos lá. Vou fazer aqui então, depressão com fim do primeiro semestre. Por que, Luiz? Não tem motivo pra isso não, vai ser tão mais legal presencial. Eu acho. Então vamos lá, 7. Gente, o 7, na real, mais uma vez, ele é uma mistura do exercício número 6 com o exercício número 3, né? Então é como se eu considerasse, acho que até abri SketchUp pra vocês. Bom, vocês sabem exatamente o que eu tô falando, né? É como se eu considerasse então, deixa eu ver se tá com a malha maior, tá? A malha maior ainda é pequena, né? Mas tudo bem. Deixa eu colocar mais espesso aqui, vou colocar na cor vermelha, ficar mais notável pra vocês. Oh, caramba. Deixa eu pegar linhas retas. Aqui. Aqui. Então, o exercício número 6, visto por cima, seria exatamente isso aqui, né? E aí, ele teria adição, especificamente de uma situação com segundo nível, nessa posição aqui, né? Isso daqui tendo 2 unidades de altura. Então, mais uma vez, como sempre, eu vou estar resolvendo isso, considerando exclusivamente isso daqui, só tendo uma unidade de altura, e depois eu vou estar trabalhando com ele tendo 2 unidades de altura, certo? Deixa eu deixar o WhatsApp aqui no silencioso. Oh, caramba, GeoEnza é duro. Aqui. Pronto, mudo. Beleza. Joia, voltando aqui pro GeoEnza. E deixa eu colocar aqui do outro lado para eu ver vocês. Tá aqui. Joia, maravilha. Vocês querem indicar o poste numa posição específica aqui? Aonde eu devo colocar para facilitar para vocês? De repente alguma das formas que vocês fizeram? Não, professor. Ficou tão confuso que eu nem sei se faz diferença. É mesmo? Tá bom. Então, sei lá, pegar uma cor aqui, por exemplo, azul, para poder trabalhar com traços mais finos. Colocar o poste numa posição interessante, que vai dar um resultado legal. Aqui. Legal. Então, lembrando, desse lugar aqui, vou estar passando linhas a partir de todos esses pontos aqui, né? Também aqui. Vou passar mais fino, está muito grosso isso daqui. Gente, vocês se ajudam mutuamente ou vocês normalmente tiram dúvidas só comigo e com a Renata? Porque eu sei que vários de vocês não devem se conhecer presencialmente, né? Vocês têm A uma... gente se ajuda um pouco também. Vocês conversam um pouco. Legal. Que bom. A gente tenta. A gente se ajuda bastante. Aham. Entendi. Entendi. Entre vocês, quem vocês acham que tem ajudado bastante vocês? Entre vocês, né? Claro. Desconsiderando eu e a Renata. Comunicativos. Isso, na matéria. Com certeza. Toda hora é um? Então, olha só. Poste que eu coloquei pra vocês... Poste que eu coloquei pra vocês tem 4 unidades de altura, correto? Não, professor, é 5. Foi 5? Eu nunca lembro, porque todo semestre varia a altura do poste, aí eu me confundo um pouco. Então tá bom. Foi 5, professor. Foi 5? Então tá bom. Aqui, vamos lá. 10 unidades de altura, né? Pra fazer esse primeiro. Aqui. E aqui a peça, ela tem quanto de altura, pessoal? 2, né? Exatamente como as demais arestas ali.
ok? Joia. Então, cruzamento desses dois pontos, daqui até a altura do poste. Deve ser mais ou menos por aqui. Joia. Massa. Encontrei esse ponto aqui. O que esse ponto significa, pessoal? Já é a projeção desse vértice, né, ali no chão. Ou seja, já temos aqui a primeira sombra que vai estar acontecendo. Aí pergunta, vocês perceberam algum fenômeno comum a todas as sombras que vocês fizeram, tanto em isométrica quanto em vista superior? Será que eu preciso fazer os demais rebatimentos? Vocês perceberam alguma coisa relativa a isso, gente? Que aí depois segue as paredes, né? Fala mais sobre isso, Ana. Explica um pouco melhor. Por favor. Porque dá pra fazer a primeira ali, e aí depois vai seguindo a direção das paredes. Como você sacou isso, Ana? Porque dá pra ver. Gente, o que a Ana tá falando, não sei se vocês perceberam, a intenção é justamente que vocês percebessem à medida que vocês estivessem desenvolvendo os exercícios. Que, na verdade, assim, o que acontece é que, quando eu faço o rebatimento dessa segunda aresta aqui, a tendência é que, se eu tenho uma linha aqui perfeitamente paralela em relação ao solo, desde que ela seja perfeitamente paralela em relação ao solo, a projeção da sombra dela também vai ser paralela em relação ao solo. Ou seja, paralela em relação a essa aresta. Vocês sacaram isso, gente? Eu imaginei, mas eu não sabia se ia dar certo. Tipo, não tinha segurança, sabe? Uhum. Nas isométricas isso acontecia, lembram? Olha só. Vou trabalhar aqui com essa segunda aresta, fazendo o rebatimento dela para a gente poder avaliar isso, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, essa segunda aresta aqui, rotaciono ela em 90 graus. Vamos lá, 10 unidades de altura a partir desse ponto. Joia? Tá ali. Bom, agora rotaciono para obviamente fazer uma ponte de um ponto ao outro. Aqui. Deixa eu ver se dá. É isso mesmo. Um pouquinho mais para baixo. Ó. Tá bom. E aí, com isso eu marco o próximo ponto. O que acontece então? Aqui. A linha entre esses dois pontos, aqui, ela deve dar uma paralela perfeita à aresta a qual nós estamos trabalhando. Então, se eu fiz a projeção desse ponto no chão e a projeção desse ponto no chão, o resultado das duas deve ser uma linha aqui paralela, conectando as duas. Se eu saquei isso, minha vida fica muito mais fácil. Isso significa que na prática, eu posso então, a partir desse ponto, conectar ali com o ponto seguinte, certo? Da mesma forma, a partir desse ponto para cá, como é que eu sei que é para cá, pessoal? Simples, ela tem que ser paralela a essa aresta, desde que essa aresta seja paralela ao solo, ou seja, ela não seja inclinada, tipo um telhado. Da mesma forma, no momento em que eu cheguei aqui nessa aresta, quer dizer, aqui nesse vértice, daqui para cá, na horizontal, e por fim, daqui para cá, na vertical. Sempre seguindo o paralelismo
das arestas se elas forem paralelas ao solo. E aí, tendo isso como resultado, então. Isso daqui seria o resultado da 6, mas eu estou fazendo a 7. É só porque eu fiz a primeira parte, ou seja, tudo que tem apenas uma unidade de altura desse exercício. Agora, então, designar aqui o que vai ser o segundo nível, né? Aqui, em cima. E aí, vou trabalhar com um desses vértices. Trabalhar com ele daqui, por exemplo, sei lá, em verde. Vou sair daqui, de onde está o poste, passando por esse vértice, aqui. Vou colocar mais longínquo. Ótimo. Aí, a partir disso, nesse ponto, aqui, perpendicular 10 unidades de altura. Tá gravando, Raul? Ótimo. Deixa eu ver se tá bem preciso. Isso é muito importante. Tá. Maravilha. Da mesma forma, passando por esse vértice aqui, então, agora, ao invés de 2 unidades de altura, 4, né? Ou seja, vindo até aqui. Aqui. Joia. Então, rotaciona aqui agora, para encontrar a intersecção entre os dois. Joia. Encontrei aonde ela termina. Ela muito aproximadamente termina junto com a sombra de baixo, que é ruim, dá uma certa confusão visual, mas é o que tem para hoje. Então, elas se encontram aqui. Com isso, a aresta. Preciso agora fazer justamente essas arestas aqui que passam pelos demais pontos, né? No caso essa, que eu já tenho aqui, coincide com o azul, né? E por fim, essa daqui. Lá também coincide com o azul. Tá bom. Com isso em mente, faço o traçado já com a espessura um pouco maior. Pode entrar com eles. Pode. Aqui, por fim, conecta agora na horizontal aqui, certo? Passando aqui e passando aqui. Como produto total, eu vou ter a somatório dessas duas sombras, então. Agora bem mais grosso. E vou estar fazendo justamente o somatório do perímetro de ambas. Daqui para cá, mais essa pontinha, reto para cima. Chegando nessa posição aqui. E voltando para cá. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. O que foi, Lívia? Não entendi. Isso foi bom? Isso foi ruim? Não dá pra sacar. Quando vocês falam é tão mais fácil. Muito difícil? É mesmo? É literalmente só fazer o somatório das duas coisas. O que eu percebo é que é muito comum, eu até comentei isso com vários de vocês no WhatsApp na semana passada, quando vocês estavam fazendo, que se você faz todos eles, tanto que tem uma unidade quanto que tem duas unidades ao mesmo tempo, vocês vão fazer uma confusão visual gigantesca. E normalmente é o que vocês fazem. Mas assim, quando faz em separado, né, e aí principalmente com cores diferentes também, para ficar um pouco mais didático, fica mais fácil para vocês, porque aí literalmente é só ir seguindo as duas sombras, né? Aí, olha, a rosa aqui, por exemplo, eu desceria aqui reto, mas eu tenho a verde antes, então eu paro na verde e vou seguindo com ela
até o momento em que ela vai se interromper também pela rosa. Pois é. Pois é, eu acho que é muito menos, assim, sendo bem franco, é muito menos uma questão de dificuldade, muito mais uma questão de sistemática, de método, sabe? Então, sendo bem metódico, elas ficam muito mais fáceis. E aí, resulta nisso aqui, né? Ok, gente? Querem que eu faça essa daqui de novo com poste em alguma outra posição ou posso seguir para oitava? Acho que pode seguir, professor. Beleza. Então, tudo apagado. Vamos para oitava. A oitava, gente, no fundo, se vocês prestarem atenção, na verdade ela é muito simples. Porque eu posso trabalhar com ela, por exemplo, sendo isso aqui, certo? Definir meu poste aqui, por exemplo, onde que vai ficar interessante? Aqui, por exemplo, vai ficar bem legal. Joia, vou colocar meu poste aqui, certo? Eu sei que isso daqui é o exercício número 2, mas eu vou fazer como tal. Olha só. O importante é que vocês abstraiam que uma solução que vocês conseguiram para algum exercício anterior, ela se aplica ao seguinte, e muitas vezes vocês têm muita dificuldade em perceber isso. Por exemplo, se eu faço isso aqui, olha só. Né? Aí, vou pegar aqui, meu esquadro. Rotacione em 90 graus. Joia. 10 unidades de altura aqui. Quase já dá. Mais ou menos aqui. Joia. No momento em que eu conseguir esse primeiro ponto, né? Opa. Deveria inclusive estar um pouco mais pra cá. Na real, ele vai dar um pouquinho mais pra cima. Tá bom. Então, marquei. Ótimo. Com isso daqui feito, eu já sei que a sombra disso daqui vai ser aqui agora. Linha reta pra cá, né? E linha reta pra cá. Na prática, se ele fosse só esse bloco, eu já teria isso daqui como resultado. Na hora que eu adiciono isso daqui, olha só. Vou ter esse vértice aqui agora a mais, certo? Vou ter esse vértice aqui a mais. E em tese eu teria esse daqui também, correto? Ok, pessoal? Joia, o que vocês acham que eu deveria fazer aqui agora, gente? E aí, galera? Alguém se arrisca? E com a
régua rente a próxima reta e fazer 90 graus para traçar o próximo poste? Você fala fazer o rebatimento de uma dessas duas que eu fiz aqui agora? Acho que sim. Vai dar o resultado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer exatamente o que você está sugerindo, Ana. Podem falar, gente. Vocês são muito quietos. Nossa, agoniante. Vamos lá. Vamos fazer aqui, então, uma perpendicular. Em cima dessa, que parece estar mais fácil, né? Que está menos confuso. Porque ali está uma sobreposição de linhas. Vamos traçar aqui os 90 graus. Né? E aí, desse ponto aqui, 2 unidades. Tá ótimo. Com isso, traçar uma linha reta, saindo desse ponto, passando por esse ponto e chegando aqui, aproximadamente, correto? Se eu conseguir esse ponto aqui, o que eu supostamente devo fazer a partir dele? Seguir na horizontal. Fantástico. Seguir na horizontal até o seguinte, não é? Olha só que fascinante. Será que eu precisava ter feito ele? Esse rebatimento? Se eu não tivesse seguido aqui na vertical, eu já não conseguiria esse ponto? Não bateu uma coisa com a outra? Sim. Não Sim. precisa. Não precisava. Não é um problema, certo? Fica como uma verificação, inclusive, mas não precisava. Porque, realmente, se eu tivesse descido aqui na vertical, eu já teria encontrado esse ponto e poderia seguir aqui na horizontal e conseguiria esse outro. Percebe? Então, da mesma forma, aqui agora, deixa eu traçar o próximo retângulo vermelho. Aqui. Certo? E aí? Em azul, bem fininho. Vou passar pelos vértices que eu não tenho. Esse daqui, né, que é novidade. Esse daqui também é novidade. E esse daqui, que também é novidade, ou seja, esses 3 novos, certo? O que será que eu faço, então, a partir desse ponto aqui que eu acabei de encontrar, pessoal? Vai pra cima. Vai perfeitamente reto para cima. Não coincidentemente, ele tem que alinhar aqui, não tem? Olha só. Claro, essa aresta aqui poderia ser uma coisa só. Ela tem esse desvio para dentro, mas ela é toda alinhada, então é claro que ali em cima vai dar tudo alinhado, não é? Sim. Isso aqui vem na perfeita horizontal. E aí, isso daqui desce para baixo, fazendo a perfeita vertical. Com isso em mente, já posso aqui agora, por exemplo, pegar magenta, né, uma cor mais espessa. Vou sair aqui desse ponto para lá. Desse daqui para cá. Desse para cá. E aí, pessoal, será que eu sigo reto aqui agora para baixo? O que vocês acham? Oh, céus. Não, gente, eu não posso fazer isso. Porque se eu seguir reto para cá, o que a princípio faz muito sentido, eu estou ignorando o fato de que eu tenho um vértice, uma aresta vertical aqui que faz isso, exatamente como essa faz. Lembram quando a gente teve esse problema na isométrica? Então, da mesma forma, daqui eu não vou seguir para baixo, eu vou seguir para cá, certo? Deveria seguir reto para baixo, mas ele vai sobrepor uma aresta que eu já tenho. Aí tenho essa aresta aqui perfeitamente horizontal, certo? Daqui eu seguiria reto para cima, mas eu vou ignorar porque vai dar uma linha sobreposta a outra. Da mesma forma, aqui eu sigo inclinada, horizontal, vertical e por fim, aqui
a minha inclinada. Para poder ter a sombra aqui, então, dentro desse intervalo e dentro desse intervalo, sabe? Vocês querem saber uma forma absurdamente mais simples de resolver esse exercício? Aqui ele já está pronto. Mas de qualquer forma, olha só. O que acontece se eu pegar, por exemplo... Deixa eu só mudar aqui o fone, rapidinho. Bom dia, tudo bom? Deixa eu só verificar se está tudo certinho aqui na gravação. Rapidinho, gente. Alguém fala alguma coisa, por gentileza? Não, deixa eu mudar aqui pro... fone de ouvido veio aqui. E aqui agora... Versões, alto-falante e fone de ouvido. Alguém pode falar alguma coisa só pra confirmar se tá tudo certo, gente? Oi. Ah, perfeito. Obrigado, Ana. Obrigado mesmo. De nada. Então, voltando aqui. Olha só, uma forma muito mais simples de resolver isso. Ao invés de pensar na peça com recorte, vamos pensar nela inteira. Por exemplo. Duas unidades. 3. Consegue imaginar, e se eu trabalhasse com ela cheia assim, será que facilitaria a vida? O que vocês acham? Eu acho que não. Você acha que não? Tá bom. Não, para recortar depois não é mais difícil? Será? Vamos testar? Tenho esse vértice aqui. Esse vértice ali em cima. Aquele. E esse daqui. Certo? Tá bom. Esse quadro aqui. Vamos alinhar esse daqui com aqui. Rotacione em 90 graus para conseguir a perpendicular. Será que aqui vai dar 5? Não vai, tem que jogar para cá. E também, da mesma forma, aqui, 2 unidades de altura. Joia. Conecta a altura do poste com a altura do objeto para conseguir esse vértice aqui, projetado ali no chão, nesse ponto. Bom, agora ficou simples, né? Basta eu pegar daqui, desse ponto, puxar aqui é perfeitamente vertical, perfeitamente horizontal. Aí, aqui da mesma forma. E aí, por fim, eu já tenho essa conexão aqui, né? Não preciso traçar de novo, certo? Isso daqui, super tranquilo de fazer, correto? É basicamente a mesma coisa de estar trabalhando com o exercício número 2. Aí, o que eu vou fazer com isso? Vamos lá. Isso é o que a gente chama normalmente de pensamento lateral, pessoal. Meio como pensar fora da caixa, sabe? Então, aqui agora, eu vou estar inserindo esses novos pontos. Apagando aqui. Opa. Por que ele não está apagando? Teimosinho. Agora foi. Correto? O que eu faço a partir disso? Deixa eu voltar. Vamos colocar outra cor para poder destacar bem. Magenta, por exemplo.
fininho. Quais são os novos vértices que eu tenho aqui agora? Tá passando desse ponto. Oh, caramba. Deixa eu deixar no silencioso. Pronto. Então, vamos lá. Quais são os novos vértices que eu tenho aqui? A partir do poste, atravesso aquele ponto. Olha só quem eu já consegui aqui. A partir desse ponto, atravesso esse vértice. Olha só quem eu consegui aqui. E por fim, esses dois aqui de baixo. Olha, ótimo. Então, a partir desse primeiro cruzamento, eu já traço a minha vertical aqui. Aí, já traço, então, a minha horizontal. Aqui. E aí, por fim, traço a minha vertical aqui. O que eu faço com isso tudo aqui agora? Junção dos pontos. Posso trabalhar com ela em preto ou cinza. Vamos lá. Mais espessa. Aqui. Não, acho que com preto vai ser melhor. Fica mais marcado. Essa diagonal. Essa vertical. Aí, até esse vértice, desce de volta para esse rasgo. Da mesma forma, daqui para lá. Faltando apenas esse intervalo de sombra. Eu acho muito mais simples, sinceramente. Mas, na faculdade... Professor, Oi, pode falar, Ana. você pode repetir como que você fez com os novos vértices? Claro, com maior Meio gosto. confuso. Imagina, olha só. Deixa eu até que eu trabalhar com eles em outra cor, então, para dar um contraste maior, tá? Vou trabalhar com ele em preto, uma linha mais fina. Então, eu vou estar passando a partir do poste aqui, certo? Por esse vértice aqui, bem claro. Depois, com esse aqui de cima. E os mesmos dois do outro lado. Tranquilo até aqui? De boa, né, Ana? Sim. Massa. Agora, olha só. Já vou trabalhar com a linha mais espessa. De cara. Sigo reto pra lá, não é? E aí? Será que eu paro neste ponto, que vai estar a partir dessa linha, ou no seguinte, que vai estar fazendo essa linha aqui? Bom, para eu poder fazer essa horizontal, necessariamente tem que ser com essa outra, correto? Ou seja, literalmente fazendo isso, não é? Acho que sim. O que há de se pensar, Ana, para evitar esse tipo de confusão é... Imagina, lembre, como se isso aqui fosse uma peça única. Eu necessariamente tenho que sair por essa aresta, não tenho? Sim. Fica mais claro agora, né? Acho. É, ficou. Da mesma forma, se eu pegar isso daqui como sendo uma peça única, esse vértice aqui é irrelevante. Esse é relevante. E a partir dele é que eu vou estar conseguindo, então, literalmente, isso aqui. Percebe também? Sim. Então, tá bom. Então, com isso, sigo daqui pra cá. E pra cá. E como que você achou o ponto exato lá do meio do... O rasgo entre os aqui? dois? É. Tranquilo. Olha só.
traçar uma linha fina, saindo desse ponto aqui para cá. Esse cruzamento. Que, inclusive, tem que coincidir aqui também, né? Não pode ser diferente. Uma linha perfeitamente vertical aqui. E é claro, ele coincide. Lógico. Entendi, obrigada. Imagina, tranquilo. Bom, aí com isso, só para poder finalizar aqui, uma linha mais espessa. Então, passando aqui, para poder finalizar a nossa sombra. Eu acho que fazer ela inteira aqui e subtrair esse pedaço é muito mais simples. Mas, aí é a escolha de cada um, né? O importante no final das contas é que os dois processos vão dar exatamente o mesmo resultado. Ok, pessoal? Tranquilo, professor. Maravilha. Querem que eu faça mais alguma outra? Ou querem que eu coloque o poste de repente numa outra posição? Não? Tá. Deixa eu fazer aquilo que eu abomino que seja feito. Quem tiver com dificuldade de perceber, agora vai ficar Abomina por quê, prof? fica um desenho sujo. Não fica... Ah, não... mas fica bem mais... É, eu sei que fica mais Na didático. Fica bem mais didático. Fica um desenho muito sujo. Fica agoniado com isso. Mas, enfim. Ok, gente? Então, maravilha. Gente, passando para os novos exercícios em questão, deixa eu abrir aqui para vocês o que vocês têm de novidade para hoje, que é literalmente a finalização do semestre. Deixa eu passar isso aqui para cá e ver se isso está gravando também, se está aparecendo para vocês. Ah, tá aparecendo para vocês, agora eu vi. Pera. Engraçado, não tá aparecendo não. Pera lá. Agora tá, né? Beleza. Olha só, pessoal, eu adicionei esse sombra em planta aqui pra vocês, certo? Deixa eu fechar isso aqui. Adicionei esse sombra em planta aqui pra vocês. O que vocês vão fazer a partir disso? Vamos lá. Agora começa a ficar mais divertido. Olha só que fascinante. Vocês têm aqui um espaço, né, de uma planta baixa, certo? Com um pilar ali dentro. Tem um espaço aqui, né, sem pilar ali dentro, mas com duas aberturas. Percebam então ali, nessa primeira situação, uma janela única com as dimensões de peitoril, a altura de janela, mais a altura do poste, certo? E aqui com as duas janelas. Então assim, essa planta diz respeito a essa perspectiva, essa planta diz respeito a essa perspectiva, tá bom? Seguinte, essa planta diz respeito a essa perspectiva, onde eu tenho dois peitoris aqui de alturas diversas. E essa planta aqui diz respeito a essa daqui, tá bom? Onde eu tenho esse elemento colocado ali dentro, tá? O que mais tem aqui? Vamos lá. Nos arquivos de base aqui, eu coloquei uma pasta com 5 imagens para poder facilitar a vida de vocês. Qual a ideia? Quando eu clico numa imagem como essa daqui, eu tenho a planta, aquela primeira, sem o pilar dentro, tá? O poste colocado aqui, a gente vai pegar o centro dele para poder traçar tudo que vai estar acontecendo ali dentro. Na segunda, é a mesma planta, só que agora com o poste inserido ali dentro. Ah, não, é a segunda situação, desculpa. A terceira que vai ser com o poste inserido ali dentro. Aqui. É a mesma planta da primeira, só que com o poste inserido, com o pilar inserido ali dentro, tá? Da mesma forma, a quarta. Que é aquela outra situação onde a gente tem uma abertura com dois peitoris diferentes. E a quinta, que a gente vai ter aquele elemento ali dentro. E o poste colocado aqui. Por que eu estou colocando essas imagens para vocês? Para facilitar a vida. De que forma? Explico. Aqui eu coloquei elas todas dentro do GeoEnso
Então, todas elas aqui, né, colocadas em ordem, certo? Todas as 5 plantas, mais, né, os arquivos que explicam, porque as alturas são importantes, tá? Qual vai ser a ideia? A ideia é que, se eu vier aqui, por exemplo, abrir com o visualizador de fotos do Windows, por exemplo, tá? Vou deixar isso daqui em aberto. Quando eu venho aqui no GeoEnso, eu posso vir aqui em copiar imagem da área de trabalho. Ele vai dar vai travar um pouquinho rapidamente. Ele vai falar, olha, o que aparece na tela não é imagem real, blá, blá. Vai dar esse monte de informação. Aperto OK. Eu virei aqui e vou selecionar o que eu estou vendo na imagem. Certo? Com isso feito, dou um clique aqui na tela do GeoEnso, Ctrl V, para trazer aquela imagem para cá. Certo? O que eu vou fazer com isso? Pode falar. Não entendi como que você fez, prof. Não tem problema. É isso que eu repito. Olha só. Aqui dentro de GeoEnso. Nessa opção aqui da tesourinha, eu vou copiar o que eu tenho ali na área de trabalho. Ele vai imediatamente para aquela imagem que eu deixei aberta. Vou selecionar o que eu quero dessa imagem. Isso aqui, certo? Clico aqui dentro do GeoEnso, Ctrl V. E ele vai trazer a imagem para cá. Isso daqui a pouco vocês vão fazer para testar, para ver se dá certo para vocês. E, obviamente a gente auxilia caso dê errado, mas vai dar certo, tá bom? Com isso feito, o que acontece? Essa aresta, se a gente ver lá em planta, ela tem 3 unidades de comprimento. Não é de graça isso, é de propósito. Porque a gente consegue enquadrar aqui na malha, deixando com 3 ou com 6. Com 6 é o ideal, né, para poder ficar mais fácil de trabalhar. Então eu redimensiono ela aqui para ela ter 6 unidades de comprimento. Ó, 3 aqui e 3 ali. Vou trazer ela mais para baixo. Deixa eu aumentar ela um pouquinho para dar essas 6 unidades. Ó, bateu 3 aqui, percebem? Não está dando 6 quadradinhos de comprimento? Gente? Sim. Então, se eu tenho 6 quadradinhos de comprimento, significa que ela está com os 3 de comprimento que eu gostaria. Só está duplicado de tamanho, como a gente tem trabalhado, para poder facilitar. Ok? Dúvidas? Beleza. Até aqui está tranquilo. Agora a gente vai entender o que a gente vai estar fazendo com isso. Deixa eu abrir o SketchUp para primeiro trabalhar com vocês em perspectiva, para vocês entenderem como isso acontece. E aí, depois a gente vem para o GeoEnso pensar na prática isso. Deixa eu abrir aqui. Trabalhar com vocês esse daqui que é o mais simples. Esse primeiro eu mesmo vou estar fazendo. Olha só lembrando, enquanto ele abre o SketchUp aqui. 2,85, 0,15, né? Somando esses dois dá 3 unidades de comprimento. Isso vai acontecer com todos os exercícios. Olha só, vamos pensar sobre essa situação aqui. Tá. Nós sabemos que retângulo de 3 por... Aqui tem 2, com 1,15 com 1,15 vai dar 2,30, certo? 2,30 com 2, 4,30. Então tem aqui um retângulo de 3 por 4,30. Bom, deixa ele lá. 3 por 4,30, certo? Esse daqui, 15 para baixo, e esse daqui, 15 para a direita. É isso. Todo mundo aqui com 3 unidades de altura. Aí, eu tenho a janela colocada a 1,15 com 2 de comprimento. Tá bom. 1,15 a partir daqui. Peitoril dela, 90 centímetros. E aí 2 de comprimento, 1,20 de altura. Tá lá. Inverter face. Aqui. O que acontece, pessoal? Quando eu tenho um poste colocado aqui fora, certo? Vou pegar agora uma posição totalmente hipotética, tá? Não vou pegar a posição que está ali colocada, tá? Que eu dei no exercício para vocês. Essa daqui. Não vou trabalhar com isso, tá? Vou pegar uma posição totalmente hipotética. Nesse exercício eu estou pedindo a altura do poste com 4 unidades.
Então, esse poste aqui, 4 unidades de altura, certo? E o que vai estar acontecendo? A luz dele vai estar passando por dentro dessa janela, não vai? Sim. Certo? Como é que eu vou estar fazendo isso? Deixa eu colocar isso em paralelo, aqui, tirar esses eixos e olhar por cima. Então, olha só. Deixa eu fazer uma bolinha aqui para eu poder identificar aonde que ele é visível, onde que ele pode ser visto ali por cima. Que aí eu tenho o centro dela, né? E aqui eu tenho a marcação da janela para eu poder enxergar. Então a gente vai estar fazendo exatamente a mesma coisa que vocês fizeram com aqueles sólidos. Então, eu vou estar pegando aqui a base do poste, certo? Com a base da minha janela, ignorando totalmente o fato de que ela tem uma altura, certo? Então, na prática, é como se oh, meu filho, acha o centro. O SketchUp às vezes é mala. Tá. Aqui agora eu vou achar o centro. Aqui. Então eu vou pegar esse ponto, saindo aqui do centro, né? Ou seja, do meu poste. Passando por... Pergunta, pessoal. Será que faz sentido ele passar nesse ponto ou nesse ponto? O que vocês acham? Nesse aí. Da direita? Por que não da esquerda, Ana? Porque... Não sei explicar. A sombra vai ser a partir do de dentro. Se eu passar por esse ponto, olha só que interessante. Eu estou dizendo que a luz do poste vai ter que atravessar a parede nessa posição aqui. Realmente não faz sentido. Vocês duas estão corretas. O que eu preciso aqui é que a luz ultrapasse nesse ponto. Porque não existe impedimento para ela passar por dentro do buraco da janela. Concordam? Visualizam isso? Então, aqui é o limite da janela, a luz vai estar passando aqui e entrando dentro da edificação. Se eu colocasse essa linha por outro lado, mais uma vez, passando por aqui, o que seria necessário? Que ela atravessasse por dentro da parede, o que não vai estar acontecendo. É claro, você tem uma parede. Ok, pessoal? Beleza. Da mesma forma, aqui então, será que faz sentido eu passar a linha por esse ponto ou por esse ponto? Da direita ou da esquerda? Da direita. Da direita. Da mesma forma, se eu passasse pela esquerda, olha lá. Ele vai estar atravessando por dentro da parede. E isso, obviamente, não vai estar acontecendo. Não tem como a luz atravessar a parede. Por outro lado, se ela atravessa a partir desse ponto, olha só. Legal, tranquilo. Aqui eu tenho a abertura da janela e ela atravessa ali, pela abertura da janela. Percebem? Só que aqui, como no SketchUp eu não consigo ver se eu estou trabalhando com a parte mais alta ou com a parte mais baixa, não é obviamente isso daqui que vai estar acontecendo. O que vai estar acontecendo de fato, como projeção, é isso aqui no solo, né? Da mesma forma. Isso aqui no solo. Deixa eu fazer o prolongamento até o final. Isso assim, pegando, obviamente, a projeção no solo do que vai estar acontecendo. Exatamente a mesma coisa que vocês fizeram com o sólido. Aqui a projeção no solo. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilo. Maravilha. E agora, o que será que vai estar acontecendo com a luz de fato? Será que ela vai estar simplesmente passando por onde para poder chegar até esse ponto, pessoal? Como é que eu faço isso? Alguém suspeita de como é que eu posso descobrir o que está acontecendo? Como é que eu trabalho com isso? Eu não entendi a pergunta, professor. Aqui nós traçamos a projeção em solo, que é o que vocês já vinham fazendo nos exercícios anteriores, correto? Para descobrir por onde é que essa luz vai estar entrando pela janela. Isso eu já consegui. Agora, a luz que sai da altura aqui do poste, ou seja, não a projeção em solo, a altura da luz, por onde será que ela vai estar passando para eu conseguir saber aonde que essa luz vai estar chegando ali dentro?
Faz como a gente estava fazendo, um triângulo, só que a altura sendo o peitoril da janela? Fantástico! Perfeito, Luiz. Exatamente. Eu vou estar pegando aqui aonde ela está passando pelo peitoril da janela e continuar até descobrir aonde ela chega em solo. Perfeito. Exatamente. Ou seja, a partir desse ponto, eu vou ter a luz entrando para dentro da edificação. Se eu olhar por cima, ela é perfeitamente concordante com o que nós temos em projeção. Claro, ela tem que ser, né? E da mesma forma, para outra aresta ali, vou pegar a altura de onde a luz está saindo, passando pelo peitoril da janela e descobrindo até onde, continuando ela, até onde ela chega, ali no solo. Olha lá. O que eu consigo aqui então? Aonde a luz começa a entrar a partir do peitoril. E é claro que se esse peitoril tem a mesma altura nesses dois pontos, será que essa linha aqui entre os dois vai ser uma reta? O que vocês acham? Sim. Uma reta perfeita, exatamente como nós vimos percebendo no exercício ali anterior. Olha lá. Isso significa que a partir do peitoril, ou seja, a partir dessa aresta, daqui para dentro, eu vou começar a ter luz, não mais sombra. Opa. Percebem, pessoal? Mais uma vez, deixa eu olhar aqui por cima para vocês verem por diversos ângulos. Olha lá. Então, essa aresta nada mais é do que a projeção da aresta do peitoril ali dentro, não é? Eu vou refazer isso à vontade, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Mas se quiserem aproveitar para perguntar alguma coisa aqui nesse momento, fiquem à vontade também. Mas aí tu vai fazer a altura de cima também? O que vocês acham? Será que eu tenho que fazer a altura de cima? Ali a gente chama de verga, tá, pessoal? Será que eu tenho que fazer a verga? Eu acho que sim. Acho que é importante, né? Porque afinal de contas, ela vai estar definindo até onde essa luz vai e depois volta a ser sombra lá dentro, não é? O que vocês acham? Vocês estão viajando, né? Sim, importante. Porque vai ser só um buraco a luz. A luz Ali ali, acontecendo ali dentro. Literalmente, se eu fosse usar a sombra aqui do SketchUp, vamos ver do que eu tô falando. Olha só, gente. Conforme eu tenho a sombra incidindo ali dentro em diversos horários do dia, olha lá, eu tenho perfeitamente a sombra do peitoril, né? E depois o limite que a verga impõe. Não é isso que acontece quando vocês veem nas casas de vocês a sombra solar incidindo ali dentro? Tá. Fica mais fácil visualizar assim, né? Olha lá. Eu preciso determinar exatamente essa mesma coisa a partir do poste. Então, olha só. Como é que eu faço para determinar isso, globalmente falando? Vamos pensar um pouco. Olha só. Deixa eu fazer disso um grupo e vamos examinar exatamente o que acontece. Vou estar passando aqui essa linha por esse plano, começando literalmente do zero de novo, pessoal. Certo? Pegando aqui a projeção, certo? Uma coisa aqui importante. Tá ótimo. Imaginem vocês que eu tenho um plano vertical onde eu vou estar examinando o que está acontecendo, né? O que está acontecendo ali? Eu tenho aqui desse lado a altura do poste, eu tenho esse plano todo onde tudo que eu estou descrevendo, né, para vocês vai acontecer. Então, olha só, quando a luz do poste passa pelo meu peitoril, ela chega aqui, não é? Quando a luz do poste passar pela verga da janela, olha só, ela vai estar chegando no chão, já fora do meu cômodo, percebem? Ou seja, eu precisaria que isso aqui fosse um pouquinho mais comprido para eu ver até onde essa luz está chegando.
ela chega no chão até esse ponto que já estaria fora da casa, fora do cômodo. Percebem? A luz que está saindo dali, passando pelo peitoril, e a luz que está saindo dali, passando pela verga e chegando ali no chão. É como se eu literalmente estivesse... Deixa eu fazer um corte nisso daqui. Sessão... Plano de sessão. É como se eu estivesse literalmente investigando essa luz. Deixa eu recuar ele só um pouquinho para trás, para a gente poder ver o plano legal. Olha lá. Deixa eu recuar com ele só um pouquinho para a gente poder ver o poste acontecendo. Isso. Mais ou menos aqui, tá? Olha lá. O que que acontece então? Eu tenho a luz do poste passando aqui no peitoril, na parte de dentro, conforme a gente falou, porque não faz sentido que ela passe por aqui, porque ela precisaria atravessar a parede para poder existir, percebem? Olha só, mais uma vez, continuando aqui. Ela precisaria atravessar a parede para ela poder existir. Existe alguma chance dela passar aqui por dentro, pessoal? Não. Não. Da mesma forma, por que eu peguei aqui a parte de dentro e ali em cima a parte de fora? Exatamente pelo mesmo motivo. Porque se eu pegasse esse ponto aqui da parte de dentro exatamente como eu fiz ali embaixo, olha o que acontece. Eu preciso que a luz atravesse por dentro da parede. Tem como isso acontecer? Não. Não. Então, aqui eu tive que pegar a parte de fora da parede para conseguir descobrir que dentro deste intervalo aqui eu tenho a luz acontecendo. Acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Ficou. Então, com isso, mais uma vez, significa que aqui eu tenho a luz que sai do poste atravessando para dentro da minha casa e sabendo que esse intervalo aqui vai ser de luz. Não é? Em termos práticos, isso aqui, na verdade, não existe, certo? E isso aqui também não. O que eu vou ter é literalmente só essa mancha de luz atravessando ali para dentro. Melhorou bastante agora, imagino eu, né? Tá mais tranquilo. Querem perguntar alguma coisa? Aproveitando a situação aqui, enxergando o que está acontecendo de fato? Em desenho 1, imagino que os professores já trabalharam com vocês. Já não, deve ser a última aula de vocês essa semana, então imagino que os professores já trabalharam um corte com vocês. Vocês já aprenderam a fazer corte de edificação, correto? Em desenho 1. Aprendemos. O que a gente está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa que vocês viram num corte. Só que ao invés de ser um corte ortogonal, ele é um corte inclinado. Eu estou fazendo esse corte inclinado justamente para poder ver o que está acontecendo, investigar o que está acontecendo com a luz que atravessa a minha janela. Vamos fazer com a outra situação ali de cima, para ver o que aconteceria. Vamos ver ela agora, aqui do outro lado. Isso já é um grupo ótimo. Beleza. Então, vou atravessar aqui a projeção. Já que eu sei que tem boas chances dela sair fora desse cômodo, então dessa vez eu vou prolongar ela um pouquinho mais, tá bom? Com a mesma altura de lá. E aí vou ter aqui esse plano para eu poder investigar o que está acontecendo quando ela passa ali no limite da minha janela, certo? Então, sabendo que a luz do poste vai estar saindo daqui de cima, atravessando por esse vértice lá para dentro, da mesma forma a luz do poste vai estar atravessando por esse ponto, chegando ali dentro. Mais uma vez, eu tenho então essa luz que sai dali, atravessando esses dois pontos e mostrando justamente qual é o meu intervalo de luz dentro do meu cômodo. Ou seja, em tese, mas nada disso daqui já seria necessário. Aqui ela está perfeitamente dentro do cômodo. Simples, né? Se eu fosse investigar isso em corte, mais uma vez, para vocês poderem ver isso com mais clareza, significa que eu tenho esse plano aqui passando ali dentro, né?
Deixa eu recuar ele um pouquinhozinho, só para eu poder ver nosso poste. Opa. Ai, que ódio disso. Tá bom. Vou deixar esse recuozinho aqui, senão ele não permite que eu veja. Mas olha lá, que interessante. Eu tenho aqui literalmente a altura do poste, certo? A luz dele passando, mais uma vez, pela parte de dentro aqui do peitoril e passando pela parte de fora da verga. E aí tenho esse intervalo, então, de luz. Por que que eu passo? Só de curiosidade. Por que que eu passo, mais uma vez, pela parte de dentro? Para não deixar confusão. Se eu passasse pela parte de fora do peitoril, eu precisaria atravessar por dentro da parede essa luz. E é claro que a luz não vai passar por dentro da parede. A não ser que fosse vidro, né? Óbvio, como é o caso da janela. E da mesma forma, lá em cima, eu passo pela parte de fora da minha verga, porque para passar pela parte de dentro, mais uma vez, essa luz precisaria atravessar a parede, o que não vai estar acontecendo. Então, parte de dentro da verga, aliás, parte de dentro do peitoril, parte de fora da verga. E aí, eu tenho então a luz incidindo ali dentro da minha edificação. Com isso em mente, vamos ver se essa, fazendo pelas duas situações, vamos ver se elas batem. Transformar isso daqui tudo num grupo só. E aí fazer de novo essa situação daqui de baixo, atravessando bastante para fora, porque eu já sei que ela vai sair para fora, né? Aí, saindo da parte de cima do poste, atravessando ali dentro, chegando aqui. Chegando aqui, certo? Não preciso de mais nada disso. Deixa eu transformar isso num grupo, para não dar bagunça. Olha só, será que então, uma vez que aquelas arestas são perfeitamente paralelas ao solo, e que essa aresta aqui também é perfeitamente paralela ao solo, deixa eu deixar isso um pouquinho transparente, para isso não me atrapalhar, né? O que que acontece? Será que vai acontecer aqui delas encontrarem uma com a outra? Olha lá. Sim, tem que acontecer. Percebem? Da mesma forma, aqui tem que acontecer. Só que, o que vai ser minha mancha de luz dentro desse cômodo? Não me importa que ele saia para fora do cômodo. Significa que eu vou ter, então, essa luz contornando este intervalo aqui e chegando no solo. Ou seja, fazendo isso, isso e isso aqui, resultando nessa luz. Deixa eu fazer um pouquinho de volume só para contrastar. Olhando por cima, resultando nessa mancha de luz dentro do meu cômodo. Aqui está para fora, então não me interessa. Percebem? Sim. Eu não preciso fazer os dois rebatimentos. Eu preciso fazer um só. Porque, afinal de contas, eu já descobri que, uma vez que o peitoril seja uma constante na altura, ou seja, que ele não seja inclinado, eu vou ter as linhas aqui perfeitamente paralelas a eles. Tanto ao peitoril quanto à verga. Então, se eu fizer apenas um rebatimento, eu já consigo essa situação ali. Não é? Vou fazer aqui uma outra situação aleatória, só para a gente poder ver uma outra situação e vocês aprofundarem na ideia. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Vou trazer esse poste agora um pouco mais próximo da edificação, numa outra posição. Olha lá. Certo? Ok? Então, mais uma vez. Projeção dele. Passando por aqui, né? Indo até a parede. Certo? Projeção. Passando por aqui. Até o solo. Até o limite do meu cômodo. Então, luz passando pelo peitoril, chegando no chão. Luz passando. Aqui eu não tenho muito bem como saber onde vai estar passando pela verga. Não tem problema, eu vou fazer aquele plano inteiro para eu poder identificar isso com mais facilidade.
Olha só. Agora sim. Passando pela verga. E chegando, nossa, no limite ali no chão. Coincidência. Certo? Se eu já tenho esses 2 pontos, será que eu preciso fazer alguma outra coisa aqui? Algum outro rebatimento, pessoal? Não, só traçar a linha perpendicular. Fantástico. Então, olha só. Traço essa linha daqui pra cá. Traço essa linha dessa pontinha daqui pra cá. Com isso, já tenho o resultado da minha mancha de luz ali no chão. Ela vai ser, isso aqui não me interessa, né? Ela vai ser esse intervalo aqui. Ok, pessoal? Deixa eu aumentar, dar um volume aqui pra ela, só pra ficar mais fácil vocês perceberem. Ai, tá bom. Mas vocês entenderam, né? É esse intervalo aqui, a luz que eu tenho. Sim. Não é complicado, né? Pensando, entender tridimensionalmente o que está acontecendo, correto? Em 3D tá tranquilo. Uhum. Joia. Vamos pensar um pouquinho aqui então. Vamos pensar agora bidimensionalmente. Eu vou ignorar que eu tenho esse poste aqui, porque eu vou fazer uma outra situação aleatória, tá? Olha só. Vamos colocar então meu poste aqui. Em alguma posição, por exemplo, mais parecido com essa última, vai. Por exemplo, aqui, certo? O que eu vou fazer a partir disso? Olha só. Linha fina, trabalhar com em vermelho, né? Pra gente poder entender legal o que está acontecendo. E aí, pessoal, será que eu passo essa linha agora? Então, para poder fazer minhas projeções, será que eu passo essa minha linha aqui nessa parte de fora da janela ou aqui nessa parte de dentro da janela? Esquerda ou direita? Na parte de dentro. Fantástico. Mais uma vez, saindo aqui do meio do poste, será que eu vou passar pela parte esquerda, ou seja, de fora da janela, ou na direita, parte de dentro da janela? A parte de dentro também. Beleza. Olha só que fascinante. Em que lugar que essa aresta minha de projeção encontra com a parede? São 2 pontos. Aqui e aqui, correto? Olha o que eu vou fazer com isso. Vou pegar aqui meu esquadro. Meu poste tem altura de 4 unidades, correto? Então, primeiro vamos fazer o rebatimento do poste. Tem aqui, perfeitamente alinhado com a minha projeção. Rotacione em 90 graus. Se meu poste tem 4 unidades de altura e estou trabalhando com o dobro das medidas, vou trabalhar aqui com 8. Então vamos lá. Fazer o rebatimento aqui no meu poste com 8 unidades de altura. 4 mais 4. Aqui agora, pessoal, eu tenho minha parede sendo cortada nessa situação aqui. E tenho também a minha parede sendo cortada nessa situação aqui. Não é isso que está acontecendo? Qual é a altura do meu peitoril? 90 centímetros, não é? Se eu estou trabalhando com o dobro de medidas, 90 centímetros vai virar 1,80 m. Vou indicar aqui aonde que eu vou ter a altura do meu peitoril com 1,80 m. Marquei. A minha janela tem 1,20 m de altura. 1,20 m, se eu estou trabalhando com o dobro da medida, vai dar 2,40 m, correto? 2,40 m. Marquei aqui a altura da minha janela. Certo? Vou girar isso daqui em 90 graus para conseguir perpendicular. Traço aqui peitoril. Traço aqui minha verga. Então, o que eu tenho aqui? Olha só que interessante. Deixa eu reforçar os traços para ficar mais evidente para vocês. Eu tenho aqui, pessoal,
a altura do poste, certo? Tenho aqui um corte inclinado da minha parede, marcando peitoril, e aqui marcando a minha verga. Eu imagino que vocês devem ter tido em desenho 1 alguma situação em que vocês passaram o corte por dentro da janela, não tiveram? Sim, Não fica exatamente dessa forma? fica. Professor, peraí, a altura da janela você pegou a partir do peitoril? A partir do peitoril, exato. Porque se eu for olhar ali, olha só, o que acontece? Eu tenho 90 de peitoril e depois do peitoril, 1,20 m de janela. Como eu estou trabalhando com o dobro das medidas, eu tive que pegar 1,80 m de peitoril, 2,40 m de janela. Beleza? Entendi. Tranquilo isso, gente? Isso daqui nada mais é do que um corte visto em rebatimento. É o mesmo corte que vocês fizeram em desenho 1, exatamente o mesmo. Só que se eu tenho aqui a altura do poste, onde está a luz dele, e tenho aqui já o intervalo por onde essa luz vai estar passando, tá fácil, né? Então, isso significa que vou ter minha luz passando por aqui, pessoal, parte esquerda, ou por aqui, parte direita. Para passar pela esquerda, ele vai precisar passar por dentro da parede, sem chance. Então, vai passar ali pela direita. Pode falar. Professor, eu não entendi por que você fez isso, de levar pro lado. De fazer esse rebatimento? Eu não entendi. Porque só com ele eu consigo descobrir esse intervalo aqui. Significa que isso daqui, no chão, é minha mancha de luz. Eu precisei ver a altura do poste e precisei ver a altura do peitoril, a altura da janela, para poder saber que esse intervalo aqui, fazer aquilo que eu detesto fazer, vai ser meu intervalo de luz no chão. Ficou mais claro, Ana? Pera, então você Eu rebati. fez a linha com o vértice do peitoril ali, aí depois fez 90 graus pra fazer o poste. Uhum. Será que precisava fazer isso para fazer o intervalo? Eu respondo para vocês duas. O que a gente está fazendo ali, gente, é literalmente isso aqui, ó. Opa, peraí. Deixa eu só adequar o SketchUp aqui para poder mostrar para vocês na prática por que eu fiz aquilo. Isso daqui eu preciso só para poder rotacionar no SketchUp, senão eu não consigo rotacionar. Ótimo. Deixa eu trazer aquele quadradinho. Porcaria. Deixa eu alinhar ele com isso aqui, rotacionar ele aqui. Só um segundinho, gente, que esse quadradinho é exclusivamente para eu conseguir esse alinhamento e, enfim, conseguir rotacionar isso. Ai, porcaria. Pronto, agora sim. Então, olha só. Como é que eu faço para ver isso daqui, que a gente está vendo tridimensionalmente, bidimensionalmente? Simples, eu vou ter que deitar isso daqui para o chão. Exatamente como nós fizemos com todos os outros exercícios anteriores. Olha só, eu pego a altura aqui e deito no chão em 90 graus, para eu poder olhar por cima o que está acontecendo. Percebem? Aqui veio sem o peitoril e sem a verga. Mas não tem problema, deixa eu traçá-los aqui para vocês poderem ver isso certinho. Aqui eu vou ter o peitoril e aqui nesse cruzamento, eu não consegui a verga fácil. Deixa eu traçar isso aqui para cima para encontrar até onde a verga vai. Agora sim. Olha só. Agora na hora que eu rotacionar isso, aqui em 90 graus,
Olha lá, olhando por cima. O que eu tenho? Eu tenho poste, tenho peitoril, tenho buraco da janela. Percebem? É exatamente a mesma coisa que nós fizemos nos exercícios anteriores. A diferença é que nos exercícios anteriores, a gente considerou só o seguinte, é como se eu tivesse só essa parte de baixo, não tivesse nada ali pra cima, isso significa que esse intervalo vai ser sombra. Isso é o que a gente veio fazendo até agora. A diferença é que agora eu tenho tudo isso daqui sendo sombra e esse buraco no meio permitindo que a luz atravesse. Melhorou, Ana? Melhorou. Então é por isso que a gente rebate a 90 graus, para poder literalmente ver a espessura da parede cortada e justamente qual é o buraco por onde essa luz pode passar. Tá lá ele. Professor, Pode mas falar. você pode repetir o processo que você fez pra desenhar o peitoril e a verga daquele jeito? Claro, maior gosto. Eu vou fazer melhor ainda. Agora eu vou fazer do outro lado, tá? Ok. Olha só. Mais uma vez. Do lado de cá agora. Então, ok. Ai. Aqui e aqui, correto? Então, eu tenho poste aqui e tenho ele atravessando essas duas linhas aqui, certo? Esses dois pontos. O que eu vou fazer a partir disso? Vou pegar esse alinhamento que eu tenho aqui. Certo? Vou rotacionar em 90 graus. Ótimo. E aí vou traçar aqui em azul, um pouquinho mais grosso, para dar diferença, a altura do meu poste. Se meu poste tem 4 unidades de altura, mas eu estou trabalhando com o dobro das medidas, ele vai ter 8. Tá aqui. Meu poste vai estar nesse ponto, certo? Ótimo. Vamos pegar aqui agora as duas perpendiculares para determinar aonde vai estar meu peitoril e minha verga. Deixa eu traçar mais fino aqui agora, porque eu vou passar por dentro da casa para não dar confusão. Ou para diminuir a confusão, pelo menos. Olha lá. São as duas alturas, né? A espessura da parede recortada, tombada em 90 graus. Beleza? Rebatida. Isso aqui é a parede inteira, caso ela não tivesse furo. Mas ela tem um furo, que é pela altura do peitoril, que é 90. Então já vamos marcar aqui. Se a altura do peitoril é 90 e eu estou trabalhando com dobro, o dobro de 90 é 1,80 m. Vai dar nesse ponto aqui. Ele é ruim de marcar, né? Beleza, 1,80 m. E aí a altura da janela, a partir desse ponto, que está com 1,80 m, ela tem 1,20 m, que é a abertura de fato, né? A altura da janela. 1,20 m, se eu estou trabalhando com medidas dobradas, 2,40 m. Vamos ver se deu? Marcou. Bom, se eu conseguir, né, esses dois pontos, significa que eu preciso de duas linhas perpendiculares aqui agora, ou seja, rotação de 90 graus para traçar aqui o que vai ser o meu peitoril e o que vai ser a minha verga, certo? Isso significa que na prática, então, isso aqui vai ser o quê? O intervalo da minha janela, por onde a luz vai estar passando. Bem claro? Melhorou aqui agora, Ana? Sim, melhorou. Maravilha. Então agora eu vou passar a luz saindo da altura do poste. Será que eu passo pela esquerda, parte de fora da parede, ou na direita, parte de dentro da parede, Ana? Na direita. Fantástico. Então vai passar ali na direita, vai chegar na projeção em solo. E aqui, eu não posso passar pela direita, porque eu estou passando por dentro da parede. Tem que passar pela esquerda. Acabei de encontrar, né, que este intervalo aqui é um intervalo de luz. Desse poste projetando a luz no chão, não é? Ok, gente? Ok. Se isso aqui é meu intervalo de luz, tá fácil.
Deixa eu trabalhar aqui com outra cor, para a gente poder finalizar o exercício. Por exemplo, magenta. Isso significa que esse intervalo aqui é luz. E na hora que eu puxo isso aqui vertical, eu vejo aonde que ela cruza lá em cima com a outra projeção. Para determinar aqui. Toda essa mancha magenta é, na verdade, mancha de luz no solo, dentro desse cômodo. Percebe? Como eu acho que pode ter ficado um pouco confuso, porque eu precisei fazer o rebatimento para cá, eu vou fazer o rebatimento dessa daqui para ficar um pouco mais claro e mais limpo o desenho para vocês, tá? Só que agora eu vou fazer um pouco mais rápido. Então vamos lá. Beleza. Vou traçar aqui então, fininho, em azul, certo? Vamos para o esquadro. Alinho desse ponto com essa reta aqui. Rotaciono em 90 graus. 8 unidades de altura. Achei a altura do poste. Aí, cruzamento com essa linha para eu encontrar minha parede. Cruzamento com aqui para encontrar minha parede. Legal. Já marco aqui 1,80 m de altura, que é a altura do meu peitoril. Vou marcar aqui, porque senão eu não consigo ver. 1,80 m para achar a altura do meu peitoril. E a partir desse ponto, 2,40 m, já que minha janela tem 1,20 m. Rotaciono em 90 graus para conseguir perpendiculares. Traço aqui. Traço aqui. Com isso feito, luz que sai do poste passa por aqui, chega no chão. Luz que sai do poste passa por aqui e chega no chão. Aumenta a espessura, trabalho com magenta. Esse intervalo é luz. Aí, por exemplo, esse luminário LED aqui são as proteções cruzadas. Esse aqui, por exemplo, ele provavelmente vai ficar no melhor preço. Esse intervalo é intervalo de luz no chão. Eu acabei de encontrar como é que esse poste vai estar projetando luz ali dentro. Ok, pessoal? Não é complicado, né? Só tem que ter atenção. Com certeza, com certeza. Sabe o que existe de mais fascinante nisso daqui? De verdade, e aí sim, prestem bastante atenção nisso. Se eu estou vendo aqui exatamente que com esse poste colocado aqui, minha luz que entra ali dentro está fazendo isso, o que será que aconteceria? Olha só que fascinante. Eu vou engrossar aqui as linhas agora, para vocês verem uma aplicação muito prática disso. Deixa eu reforçar aqui as minhas linhas da parede. Certo? O que será que aconteceria se nessas condições eu colocasse uma pequena marquise aqui, aqui? O que vocês acham que aconteceria? Ou seja, Não, professor. o que será que aconteceria se eu literalmente fizesse isso aqui, ó, que é o que eu estou fazendo lá? A luz não tem como entrar. Você protege ali dentro da luz desse poste para que então ele nunca incida ali dentro. Perceberam? Isso é uma solução possível, mas vale lembrar que aqui também seria uma solução possível. Só de ter essa pequena aba aqui, só que para quem estiver de pé ali dentro do cômodo, né, ele vai perder um pouco da vista ali de fora. Percebem? Sim, aham. Da mesma forma, isso aqui poderia
até ser mais comprido, indo ali para cima, por exemplo, liberando melhor para quem está ali dentro do cômodo. Opa, poder enxergar legal o que acontece ali fora, sendo que nada dessa luz vai estar penetrando ali para dentro do cômodo. Percebem? Mas aí, por exemplo, com luz natural, isso só funciona em um certo horário, né? Não seria o dia inteiro. Exato, e você só precisa determinar qual é o horário em que esse sol é agressivo ali para dentro do cômodo e você corta esse sol dali de dentro. Então, se você determinar que vai ser, por exemplo, até o sol de 3 horas da tarde, com esse tipo de investigação você consegue descobrir. Pode falar, por favor, Carolina. Nossa, eu falei legal. Interessante, né? Bem claro, gente. Querem que eu faça com o poste em alguma outra posição pra, de repente, vocês verem o que acontece? Ou vocês preferem já começar vocês a fazerem? Não, na verdade, professor, eu tô preocupada com o pilar que tem dentro. Por quê? Não sei como é que faz, tipo... Isso eu vou deixar pra vocês quebrarem a cabeça. É muito importante pra mim que vocês quebrem a cabeça a respeito de como fazer. Tá? Tá bom. Aham. Gente, essas atividades, eu coloquei elas são uma novidade nesse semestre. No semestre passado, né, Renata? Vocês fizeram também algumas atividades de luz e sombra nesse sentido, só que nesse semestre eu estou enfatizando bem elas, certo? Então, eu estou colocando ela inclusive como uma avaliação. Então, essas atividades elas vão ter um peso maior se comparadas às anteriores, tá bom? A turma da Renata fez um pouco menos atividades nesse sentido. Eles fizeram, se não me engano, foi só 2. Vocês vão estar fazendo 5 atividades nesse sentido, tá bom? Essas 5 atividades vão estar valendo como uma segunda avaliação de vocês, ok, gente? Caprichem nelas, ok? Façam por gentileza agora, quanto antes vocês terminarem melhor. Aproveitem para tirar as dúvidas conosco. Eu coloquei essa atividade, ela não encerra para a próxima quarta, ela encerra para a próxima sexta. Então, se vocês verem aqui, ela encerra literalmente na sexta, 25 de março, tá bom? Sexta-feira da semana que vem, para vocês poderem me entregar e eu poder avaliar essas atividades em específico. Ok, gente? Beleza, professor. Pode perguntar, Lívia, por favor. Isso, todas as atividades contam com uma nota 1 e essa especificamente aqui vai contar com uma nota 2. Todas as atividades que vocês fizeram ao longo do semestre vão contar todas elas juntas com uma nota 1 e especificamente essa daqui de hoje, essas 5 plantas, vão contar com uma nota 2. Então, naturalmente, ela tem um peso muito maior, ok? Professor, nas que não tem o objeto, a gente tem que fazer a luz entrando do poste. Isso, e aqui tem objetos, vão fazer a luz entrando ali dentro e a sombra a partir do objeto. Ok. Entendeu? Não é pra preencher a luz, nem Não, a por favor, sombra. não, só fazer o contorno tá ótimo, tá? Ok. Fazer o que a Nayara pediu aqui. Você vai ajudar a gente, caso a gente tenha Sim, dúvida? lógico. É um trabalho, gente, não é uma prova. Fiquem tranquilos. Tá no mudo, professor. Tá. Aqui tá um pouco de barulho aqui. Mas então sim, eu e a Renata estamos aqui justamente auxiliando vocês, tá? E o que mais vocês perguntaram? Sim, a gente vai estar aqui auxiliando. Isso é um trabalho, não é uma prova, tá bom? Ok. E apareceu no catálogo lá na parte de baixo, no catálogo de promoção de gente, apareceu ele com 50. Aos cravos. Então,
Ah, bem na mais. Não, escreve fora. Não, eu sinto operações. Lá, escreve lá, a gente toma uma decisão lá. Eu já botei mais de novo. Professor, nessa imagem tem o poste lá localizado. A gente vai usar essa posição que o senhor Deu, que eu dei. deu. Exato. Sim. Exatamente. Então, só mais uma vez para vocês poderem lembrar como é que eu trouxe a planta aqui para dentro. Foi bom você ter me perguntado isso, Nayara? Olha só. Vou pegar alguma outra como exemplo, tá? Só para trazer ali para dentro. Por exemplo, essa aqui, por exemplo, tá? Então, voltando ali, programa de Enzo, né? Eu venho aqui, tesourinha, copiar da área de trabalho. Ele vai dar uma mensagem, pessoal, vou apertar OK nela. Venho aqui, arrasto, certo? Aí, só clico aqui dentro, Ctrl V para colar. Aí ele já trouxe para cá, eu só vou reajustá-lo para que isso aqui tenha 3 unidades, no nosso caso aqui 6, né? Então, reduzo, aqui está com aproximadamente 6 de espessura. Como eu sei que o rebatimento vai dar para lá, eu vou deixar ela aqui mais para baixo, né? Então, olha lá, 6 unidades, e aí com isso eu já posso começar a traçar aqui o que vai ser o meu exercício, né? Vai sair do meio do poste, passar ali pela lateral, vai sair do meio do poste, passar aqui pela lateral e aí vai embora. Aí vocês fazem o resto, tá bom? Bem claro? Tranquilo, gente? Boa sorte aí, gente. Estamos aqui à disposição de vocês. A caixa tem 6 unidades.